Fala família do Exatas para Gabaritar, vamos pisar na cabeça da sua banca, vamos destruir todas as questões de matemática, raciocínio lógico e estatística com requintes de crueldade. Galera, hoje eu venho resolver com vocês aqui e dar uma dica muito importante, tá? Uma questãozinha que mais de 60% erraram na prova. E muita gente boa, se não tiver uma orientação, se não tiver um método Sormani, ia errar essa questão aí, com certeza. Então vamos lá. Galera, o CESP dá aquele textão, tá? E aí pede algo. Eu já disse aqui para todos vocês. Texto grande do CESP-SEBRASP, utilize logo a técnica dos 4Q, ó. Que eu quero na questão. O que é que eu quero na questão? Às vezes o cara lhe dá um texto desse tamanho, lhe dá 5 proposições, e aí diz assim, ó, a negação da proposição P2 é... Então, vá logo para o comando da questão. Se precisar do texto, você vai lá e recorre. Porque às vezes ele está te dando lá 5 frases e pede a negação da frase número 2. Tranquilo? Então você tem que ganhar tempo. Ó. Que eu quero na questão. Vou logo para o comando da questão. Ó. Ele diz assim, ó. A quantidade mínima de linhas que precisam ser preenchidas para se determinar a validade ou invalidade de um argumento é... Galera, ele está perguntando quantas linhas eu tenho que ter, no mínimo, para preencher numa determinada tabela verdade, para que a gente determine se um argumento é válido ou inválido. Ele deu o argumento aqui, ó, onde eu tenho premissa 1, premissa 2, premissa 3 e conclusão. O que é que muita gente fez na prova? Calculou o número de linhas da tabela verdade. E não era isso que ele queria. Ele quer saber quantas linhas dentro da tabela eu tenho que preencher para que eu determine se esse argumento ele é válido ou ele é o quê? Inválido. É isso. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui o argumento. Vamos primeiro ver quantas linhas a tabela verdade, tá? Se referindo às proposições simples que eu tenho dentro desse argumento, tá? Quantas linhas eu tenho? Vamos lá, ó. Como é que eu calculo o número de linhas? Né? 2 elevado a n. Professor, o que é o n? O n é o número de proposições simples distintas. Vamos lá. A gente já fez questões aqui dentro, calculando o número de linhas. Vamos lá, ó. Vamos grifar. Os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista é uma proposição simples, vou chamar de A. A outra, a obra foi superfaturada, é uma outra proposição, vou chamar de B. A outra, a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada, vou chamar de C. Professor, eu não posso chamar de não ser. Galera, poderia, tá? Não é porque a frase está na forma negativa que você vai ter que colocar uma letra com o símbolo da negação. Lembre, uma proposição é uma frase que está na forma afirmativa ou na forma negativa, tá? Então, a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada, eu estou chamando de C. Beleza? Eu já tenho 3 proposições simples distintas. Vamos lá. De novo ele colocou, ó, a prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. Galera, eu não preciso contar essa, né?
Eu já contei. Isso aí é a proposição C. Agora aqui, ó. A prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios. É uma proposição D. Tranquilo? A outra. A prefeitura devolveu o dinheiro ao governo estadual. Isso é uma proposição E. Eu já tenho aí 5 distintas, né? Aí ele colocou aqui, ó. A obra não foi superfaturada. Galera, eu já falei, ó. Se eu tenho uma proposição e a sua negação, eu só conto essa proposição uma única vez. Isso aqui, a obra não foi superfaturada, é simplesmente a negação de B. Eu não conto como a outra proposição distinta. Se eu tiver Sormani foi ao bar, Sormani não foi ao bar, eu tenho uma frase e a sua negação. Eu só conto uma vez. Tranquilo? Aqui, ó. A prefeitura não devolveu o dinheiro ao governo estadual. Gente, eu já chamei da proposição E. A prefeitura devolveu. Eu não preciso contar aqui. A prefeitura não devolveu como outra. Aí é simplesmente a negação de E. E aqui, ó. A prefeitura ficou impedida de celebrar novos convênios. Galera, a gente já contou isso aqui, tá? É a proposição D. Então, na verdade, ó, quantas proposições simples distintas eu tenho? 5. Então, quem é 2 elevado a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É multiplicar o 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2. Gente, olhando para o argumento, eu tenho, ao todo, 32 linhas. Ó, Cespinho botou lá o 32 como resposta. Qual é a dica? Qual é o bizu? Toda vez que ele perguntar qual é a quantidade mínima de linhas que eu devo preencher na tabela, ou seja, das 32, quantas eu tenho que preencher para saber se um argumento é válido ou inválido? Você vai pegar a metade. Quem é a metade de 32? Quanto? 16. Então, basta 16. Galera, muita gente vai para a prova e não sabe disso. Pessoal, então, se eu tenho um determinado argumento, tá? E se eu for jogar esse argumento dentro da tabela e eu tenho lá 16 linhas. A tabela. Quantas linhas no mínimo eu tenho que ter, eu tenho que preencher para saber se aquele argumento é válido ou inválido? Sempre a metade. Se tiver 16, 8. Se tiver 64 linhas, 32 seria a quantidade mínima de linhas para preencher, para que eu saiba se esse argumento é válido ou inválido. Tá? Então, se tiver 64, seria 32. Como são 32 linhas, ó, é sempre você pegar a metade. Tranquilo? Então, gente, guarda esse bizu, tá? Pediu para determinar a quantidade de linhas que eu preciso preencher numa tabela para determinar se esse argumento é válido ou inválido, é sempre a metade da quantidade total de linhas. Tranquilo? Um beijão, fui!